Olá, tudo bem com você? Como você já sabe, agora em meu canal, além dos comentários do resumo da lição da Escola Sabatina de Adultos, eu comecei a postar também aqui vídeos com o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens, que neste trimestre está tratando do tema sexualidade na Bíblia. Qual a posição da Igreja Adventista, posição bíblica com respeito a esse assunto do sexo, princípios bíblicos sobre comportamento sexual. Hoje eu vou fazer algo diferente, já vou dizer para você como é que vai ser esse vídeo aqui, mas antes deixa eu comentar um detalhe aqui sobre a questão das compilações. Entre os livros que eu indiquei para este trimestre que podem ajudar no aprofundamento do assunto da lição, está esse aqui, Conduta Sexual, de Ellen White. Aliás, eu fiz um vídeo indicando vários livros sobre o assunto da sexualidade, vou deixar aqui na descrição o link para você, se não assistiu ainda, dar uma olhadinha nesse vídeo. Livros muito bons, em várias áreas envolvendo aí a sexualidade humana. Esse aqui de Ellen White é um desses, só que, claro, nós cremos que é um livro inspirado, portanto os conselhos vêm diretamente de Deus, baseados na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Agora, algumas pessoas já querendo criticar, ou querendo, quem sabe, minimizar as fontes de informação, alguns têm criticado a lição, não concordam com a visão bíblica sobre esse assunto, não concordo com a posição da Igreja Adventista Mundial sobre esse assunto, porque a lição da Escola Sabatina é produzida na sede mundial da Igreja, aqui nós traduzimos para o português. Essas pessoas têm toda a liberdade para concordar ou não concordar com o que estão lendo, obviamente. Agora, afirmar que compilações como esta aqui não são confiáveis, não deveriam ser lidas, aí já é um grande erro, que inclusive vai contra a própria orientação da profetisa de Ellen White. Esse livro aqui, O Outro Poder, é um ótimo livro, é uma compilação feita para escritores e editores. Então nós que trabalhamos nas editoras adventistas, temos que no mínimo estudar esse livro aqui e seguir as suas orientações, que são muitas, são muito interessantes. E aqui na página 96, tem um trecho aqui da carta 71 de 1903. O bom das compilações é que elas sempre trazem também a fonte original. A pessoa pode ir à fonte e conferir ali o texto, o seu contexto, enfim. E aqui diz assim: os assuntos levados diante do povo devem ser reapresentados repetidas vezes. Os artigos publicados logo são esquecidos pelos leitores. Eles devem ser reunidos, republicados na forma de um livro e colocados diante dos crentes e descrentes. Veja só, ela mesma diz que seus artigos, os textos que muitas vezes são esquecidos em uma revista, em uma publicação, devem ser reapresentados na forma de compilações, que é exatamente o que este livro aqui é. E vários outros também de Ellen White, Conduta Sexual. Ela escreveu mais de 100 mil páginas, ok? Então foi um ministério muito profícuo, de 70 anos. Uma obra monumental. Claro que o ideal seria as pessoas lerem tudo isso no seu contexto original, mas ficaria muito complicado para as pessoas fazerem essas pesquisas. Então as compilações que são feitas, na verdade com a orientação da própria Ellen White, né, ela recomendou que isso fosse feito, essas compilações são, na verdade, uma facilidade que a igreja oferece, né? Quem produz isso são os depositários, é o pessoal do White State, um departamento específico para esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. O conhecido pastor Alberto Tim, por exemplo, brasileiro, doutor em teologia, ele é um diretor associado do White State, e o trabalho deles ali é feito com muito cuidado, muita competência, muita dedicação e amor por esses escritos. Então não é qualquer um que sai por aí fazendo compilações, juntando textos para criar aí, quem sabe, uma narrativa equivocada. Não, é um trabalho feito com muita responsabilidade, muita seriedade, assim como é feito também o trabalho de edição e tradução aqui no Brasil, na Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, essas compilações, então, como eu dizia, são um meio de oferecer às pessoas uma seleção de textos sobre determinado assunto, facilitando, no caso aí, a busca que elas teriam que fazer nessa massa enorme de textos. Se desejarem, como eu disse, todos os textos estão indicados aqui, a fonte original está indicada em cada um deles, e as pessoas podem muito bem ir, sim, às fontes originais e conferir lá no contexto. Agora, uma compilação bem feita, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que facilita muito a vida. No caso desse aqui, por exemplo,
o que os compiladores fizeram, o que o pessoal do White State fez, foi reunir os principais textos de Ellen White, que estavam espalhados por vários livros, várias revistas e cartas, num volume só. Os principais textos sobre sexualidade, sobre vida sexual. Então, realmente é um trabalho muito bom, facilita muito, e eu volto a indicar. Leia esse livro, especialmente você que é jovem, solteiro ou casado, neste trimestre em que estamos estudando aqui a lição da Escola Sabatina sobre sexualidade. Esse livro aqui pode oferecer muito conteúdo rico sobre esse assunto, para que possamos alinhar nossa vida com as orientações de Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Como eu disse, hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer o resumo da lição, eu convidei, na verdade eu estou incluindo aqui, daqui para frente você vai assistir, vídeos que foram feitos, produzidos pela minha amiga Maura Brandão. Ela é bióloga, doutora em biologia, e no Instagram dela, eu vou deixar aqui na descrição também, aí embaixo, né, o endereço para você se inscrever e acompanhar as postagens dela. A Maura, que é diretora do Museu Origins, Museum of Nature, lá na Ilha de Galápagos, nas Ilhas Galápagos. Tem um museu criacionista ali mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Maura, a doutora Maura, é a diretora desse museu. E ela tem feito um trabalho muito interessante, né? Todo dia ela posta no Instagram dela, no Stories, vídeos curtos comentando cada dia da lição dos jovens. E eu pedi então permissão a ela, reuni todos esses vídeos num só e vou apresentar você agora aqui no meu vídeo, tá bom? Então, portanto, quem vai recapitular conosco nessa semana a lição dos jovens é a doutora Maura Brandão, e convido você a acompanhá-la nas redes sociais dela, tanto do museu quanto dela mesma, né? Ali no Instagram. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida e que o estudo dessa lição e da lição de adultos também continue sendo uma bênção para todos nós, a fim de que nós possamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida em todas as áreas, incluindo, claro, a sexualidade. Oi, gente, tudo bem? Feliz sábado a todos vocês. Bom, não podia deixar de fazer o videozinho hoje, uma introdução e um convite para você vir comigo estudar a lição da Escola Sabatina dos Jovens, com um tema que vai ser muito interessante. E aí eu decidi vir aqui rapidinho para chamar vocês aqui antes de eu ir para a igreja. E eu queria ler com vocês o verso, né, ou os versos que vão direcionar os estudos dessa semana, que estão em Salmo 139, de 1 a 6, e diz assim, esse é um dos versos dos salmos mais bonitos para mim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me conheces por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, estou muito animada para a gente estudar esses versos durante a semana. Eu dei uma olhada no conteúdo dos dias, vai ser muito interessante a gente falar sobre privacidade, sobre sigilo, né? Sobre vergonha, sobre culpa, que são coisas que de alguma forma, de uma forma ou de outra, estão envolvidos nessa questão de sexualidade e na imagem que nós temos de nós mesmos, do nosso corpo, etc. E eu convido você para viajar comigo essa semana, todos os dias aqui no Instagram, para a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro eu queria agradecer aos comentários que o pessoal deixou para mim, dizendo que tá gostando. Isso é muito bom, de uma certa forma é uma resposta de orações que eu tenho feito para que Deus possa me usar de alguma forma, e fico feliz que Ele tem me usado. E tem me dado muito prazer fazer esses videozinhos e tem me incentivado no estudo da lição também. E eu espero que isso possa ajudar você. E compartilha no seu stories, compartilha, me marca, eu reposto, para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Vamos replicar isso. Então, é muito legal tudo isso. Eu espero que você aproveite seu sábado, espero que você tenha uma ótima semana, e a gente se encontra amanhã no estudo de domingo, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Oi, gente, tudo bem?
Bom dia, acho que agora já é boa tarde, né? Hoje domingo, postando esse vídeo aqui um pouquinho mais tarde, né? Acho que a gente merece, mas enfim. Vamos falar então sobre a lição de domingo, que fala sobre vergonha e culpa. Eu acabei de fazer uma live no meu Instagram com o Vinícius, meu namorado. Infelizmente, meu celular tá com um problema. E bem no botãozinho de avançar lá em cima para postar a live no Instagram, meu touch do celular não tá funcionando. Mês que vem vou estar com um celular novo. Estou esperando chegar dos Estados Unidos e, se Deus quiser, já vai dar para fazer essa live nos domingos com ele. A gente está estudando a lição juntos, né? É um motivo legal para a gente passar tempo junto também. E é muito legal porque a gente conversa bastante, troca muita ideia. Mas a lição vem trazendo, então, a diferença entre vergonha e culpa, né? Qual que é a diferença dos dois? A vergonha, ela tá mais associada à sua exposição aos outros. Então, quando, por exemplo, você sai na rua pelado, você fica com vergonha porque os outros estão vendo. Se você tiver certeza que ninguém tá vendo, você não sentiria vergonha. Então, por exemplo, quando você faz alguma coisa que é reprovável pela sociedade, mas você está entre quatro paredes, você não sente vergonha porque ninguém está te vendo, né? Pode ser que em algumas situações você se sinta com vergonha, sim, ao fazer determinadas coisas, mesmo estando sozinho. Mas, de forma geral, basicamente, a vergonha é sentimento que vem que é um sentimento que é ativado pela presença de outras pessoas, né? E a culpa já é já ativada por nós mesmos, né? É um sentimento que vem da nossa própria percepção daquilo que a gente fez de errado e se culpar por aquilo que a gente fez de errado, né? E uma coisa interessante que eu li lendo o estudo sugestivo da lição de mente, caráter e personalidade, é que a Dona Branca, mais conhecida como Ellen White, ela fala que Satanás usa essa culpa para nos separar de Deus, né? Porque quando Deus, a gente se humilha, pede perdão por aquilo que a gente fez de errado, né? Satanás, Deus, ele nos perdoa. E ele vai jogar esse pecado que você fez para muito longe, né? A Bíblia diz nas profundezas do mar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus vai colocar num lugar tão distante que ele não vai se lembrar do que você fez. É a gente que se lembra, e quando a gente se lembra de algo de errado é a culpa. Então, quando a gente pede perdão, a gente também deve esquecer, considerando que Deus faz o mesmo. E Satanás usa isso para te destruir, tá bom? Para fazer com que você se sinta menor. Ela cita nessas partes do mente, caráter e personalidade que ele usa a culpa para destruir o nosso autorrespeito, para minar a nossa autoestima. Então, a partir do momento que a gente recebe o perdão de Deus por nós, a gente é liberto da culpa, né? Porque se nem Deus nos culpa, por que nós vamos fazer o mesmo? E a lição vem falando também sobre o exemplo de Davi, né? E pede pra gente fazer uma reflexão sobre a vergonha e a culpa na história de Davi em relação ao adultério com Betseba, né? Acho que no momento em que o pecado de Davi ficou exposto, né? E ele precisou tomar a decisão lá de matar Urias, ou até mesmo quando o profeta Natan veio falar com ele se sentiu envergonhado pelo que tinha feito, mas muitas vezes a vergonha ela não causa o arrependimento, né? Eu acho que tem aí uma série de fatores que vão nos levar ao arrependimento. E eu acho que a culpa aí na história de Davi também está presente, né? No momento em que o pecado dele é exposto, ele mata Urias e ele começa a se sentir culpado por ter destruído essa família quando o profeta Natan chama a atenção dele. Tanto que quando o filho dele com Betseba nasce e aí o bebê fica doente, ele se humilha para Deus salvar a vida da criança, a criança acaba morrendo, né? Então, acho que tudo isso faz parte aí desse processo de culpa, que ele estava se culpando, né, pelo que ele tinha feito, mas no final das contas, eu acredito que ele recebeu o perdão de Deus, até porque Deus abençoou, né, continuou abençoando a Davi, especialmente Betseba, que teve outro filho, que é o conhecido rei Salomão.
né? Então, a gente vê que é um processo importante, mas a gente precisa estar atento a esses sinais. Estou feliz porque já deu 5 minutos de vídeo, eu basicamente já terminei. Eu só queria fazer alguns comentários sobre um vídeo aí que eu vi de um rapaz criticando a lição da escola sabatina, dizendo que a lição quer impor ideologias, que a igreja adventista constrói seus materiais para impor a sua verdade, a sua ideologia, de que os livros de Ellen White, por exemplo, eles são compilados e são construídos para também orientar os membros numa espécie de doutrinação, fazendo com que os membros só consumam produtos produzidos pela igreja e não questionem nada. Eu não sei nem o que falar, um posicionamento tão equivocado, sabe? Principalmente porque eu acho que esse posicionamento ele foi feito numa tentativa de impor a própria ideologia da pessoa que quer adequar as suas convicções à igreja ou à denominação ao qual participa, né? Quer justificar a sua conduta e tentar impor aquilo para que ele seja aceito. A gente precisa sim questionar tudo e é completamente equivocado esse pensamento de que a igreja força seus membros a ler coisas só que a igreja produz. Claro que não. Eu mesmo tenho um monte de livro aqui que não é produzido pela CPB. Rodrigo Silva tem livro publicado que não é pela CPB. Devemos questionar tudo sim, sempre levando a Bíblia como nossa referência. Lembra da lição da semana passada? Devemos questionar, e eu questiono inclusive o que esse rapaz estava dizendo a respeito da lição sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Ele estava com um cachecol aí do arco-íris, que não é o arco-íris de Noé, né? Mas enfim, como eu disse na semana passada, Deus te recebe como você está, mas a partir do momento que ele recebe você é transformado pela presença dele na sua vida. Não tem como você permanecer o mesmo. E todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas. Todos nós temos a nossa cruz. Mas ao mesmo tempo que nós temos o nosso fardo para carregar, Jesus vem e fala assim: troca comigo, pega o meu fardo que é leve e eu pego o seu fardo que é pesado, eu alivio você. Né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, principalmente quando as pessoas falam de ciência. Quando falam assim, não, porque a ciência já mostrou. Aí, peraí, gente, ciência não é uma pessoa. Ciência é um método, é uma ferramenta de estudo. Com base em que você afirma que a ciência mostrou? O que a ciência mostrou? Como a ciência mostrou? Quais foram os artigos publicados? Quais foram os resultados dessa pesquisa? Como essa pesquisa foi feita? Antes da gente falar de ciência e usar argumentos de autoridade, tá bom? A gente precisa questionar também, tá? E toda vez que a gente for usar ciência, vamos citar, né? É por isso que tem o autor e o nome do artigo. Cita o autor, cita o artigo para embasar o seu argumento, senão fica muito vago e aí sim a gente tem autoridade para questionar tudo, tá bom? Até amanhã, gente. Até amanhã no estudo de segunda-feira. É muito bom ter vocês aqui comigo e a gente se encontra, beleza? Ótimo resto de domingo para todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você for ver aqui a lição. O tema de hoje é nu e vergonha. Então a gente vai dar sequência no que nós estudamos ontem. Lembra a diferença entre vergonha e culpa? Se você não lembra, o vídeo tá aqui no IGTV do Instagram, do meu Instagram, você pode voltar lá e dar uma olhadinha, tá bom? A lição começa falando sobre a história de Adão e Eva, e uma coisa interessante é que esse sentimento de vergonha que foi sentido por eles foi só após o pecado, ou seja, não era do plano de Deus que eles tivessem que passar por isso. Tanto que a Bíblia diz que eles viviam no jardim, né, tranquilos, estavam nus e não se importavam. Então, logo depois que eles pecam, é que eles têm essa sensação de que eles estão tão expostos que eles precisam se esconder e sentem vergonha. E aí Deus vai lá, mata um animal, faz roupas para eles, né? Então,
esse sentimento que ontem a gente falou, né, no vídeo, e você pode dar uma olhada para recapitular o estudo de domingo, é que a vergonha ela vem daquele sentimento de quando você se sente exposto em relação às pessoas, né? Então, lembra que eu falei ontem? Se você sair pelado na rua, você vai sentir vergonha que as pessoas vão te ver. E é basicamente o que eles se sentiram totalmente expostos, né? E quando a gente vê atualmente hoje a quantidade de informação que a gente recebe, principalmente pela mídia visual, das séries, de fotos, de pessoas expostas, é muito comum você ver pessoas nuas em filmes, em séries, em imagens, né? E as pessoas estão normalizando isso, mas pelos motivos errados. Eu acredito sim que você não deve ter vergonha do seu corpo, que você, principalmente se você é casado, que você não deve ter vergonha nenhuma de se expor para o seu parceiro, seja seu marido ou sua esposa, porque esse é o nível de intimidade que se requer num casamento, né? Agora, como eu disse, tudo tem o seu momento correto. Não é só porque você não tem vergonha do seu corpo, não é porque você tem uma ótima autoestima que você também vai sair se expondo, né? Expondo a sua imagem na Medina, né? Essa que é cringe pra galera que é da época da novela do Clone, Inxalá. Mas enfim, não é só porque você não tem vergonha que você vai sair se expondo por aí. É aí que vem um equilíbrio, né? E a lição, ela vem trazendo um pouco sobre isso. E tem uma pergunta aqui pra gente encerrar, pra gente refletir, que é: como você se sente diante da ideia de não ter nada escondido de alguém? E quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio foi exposição, né? Eu acho que quando a gente não tem nada a esconder, nós estamos completamente expostos. E até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim, né? Eu acho que fica algo pra gente pensar. Eu acho que em algumas situações é ótimo que você não tenha nada a esconder, principalmente nos seus relacionamentos. É muito importante transparência, sinceridade e muita conversa para você se expor da forma correta, seja para os seus amigos, seja para sua família, seja para o seu par, para o seu parceiro, né? É importante que você tenha liberdade e se sinta à vontade para não ter nada a esconder. Eu acho que quando nós temos coisas a esconder, pode ser principalmente por dois motivos. E os psicólogos que estão me assistindo podem comentar. Um é porque você tem vergonha do que você fez, né? E o outro é porque você tem vergonha do que outros fizeram com você. E aqui a gente fala principalmente das situações de abuso, né? Infelizmente, muitas pessoas foram abusadas ou emocionalmente, moralmente ou sexualmente, né? Eu acho que principalmente mulheres são alvos de abuso. E eu digo isso como mulher que também já passei por situações muito constrangedoras. E toda mulher sabe do que eu tô falando. Então, às vezes a gente tem vergonha do que a gente fez e às vezes a gente tem vergonha do que fizeram conosco. Mas algo é importante. A partir do momento que a gente fala para as pessoas, é um passo importante para a gente aceitar o que aconteceu e, principalmente, conversa com Deus. Não para você pedir perdão, por exemplo, no caso de que alguém fez algo com você, né? Mas para você conversar mesmo, porque eu acho que Deus, ele tem uma coisa muito louca que acontece quando a gente ora, que ele acalma a gente, né? É aquela sensação de que vai dar tudo certo. Agora, se você sente vergonha por algo que você fez, peça perdão, né? Não se esqueça, Deus sempre está pronto a perdoar você, mesmo quando você se sente muito culpado pelo que fez, se sente a pior das pessoas. Não se esqueça do que a gente falou ontem. Satanás usa esse sentimento de culpa, vergonha para te afastar de Deus. Só que ele está sempre pronto a perdoar, ele está sempre pronto a esquecer tudo que você fez e começar uma vida nova. Então, gente, é isso. Que vitória! São 6 minutos de vídeo e eu já consegui terminar a lição. Mas, pessoal, é isso. Não se esquece de usar o aviãozinho aqui.
para compartilhar no seu stories, para que outras pessoas também possam estudar a lição junto com a gente, tá bom? Curte, deixa o seu comentário se você gostou, se você tem alguma coisa a adicionar, se você teve algum insight, fala, Mauro, eu acho legal esse ponto também, e aí a gente vai conversando, tá bom? Ótimo dia para vocês, ótima semanona aí, que tá bem no começo, e a gente se vê amanhã no Estudo de Terça. Até! Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lição? Recapitular agora a lição do dia de terça-feira. O título é Privacidade e Sigilo. É um tema extremamente importante e necessário nessa época que a gente vive, né? De redes sociais, de exposição da vida, da rotina. Isso é muito importante a gente saber a diferença daquelas coisas que são pertinentes a nós e coisas que devem ser mantidas em segredo, em sigilo. Eu achei interessante a definição que a lição trouxe da história do juiz, né? Que um juiz aí, num caso, ele afirmou que a privacidade é o direito de ser deixado em paz, né? Ou seja, tem aspectos da minha vida que não é do interesse de ninguém, a não ser das pessoas que eu dou permissão. Então, por exemplo, a minha família, os meus amigos, o meu namorado, e até mesmo, eu digo, em um relacionamento de namoro ou casamento, eu acho importante você ter privacidade em alguns momentos, né? Então tem algumas coisas ali que você gosta de fazer sozinha que você não gostaria que outras pessoas tivessem acesso. Então, por exemplo, o jeito que você gosta de andar na sua casa, você gosta de ficar mais à vontade, você gosta de se vestir igual um mendigo, gosta de estar em casa, gosta de ficar de pijama o dia inteiro. Isso é privacidade, né? Agora, tem uma outra definição aqui, que a privacidade é o direito à autonomia individual, é o direito à condição que você tem de fazer as suas escolhas e você não precisar ficar se justificando do porquê você faz essas escolhas, né? Então, eu acho muito importante a gente ter esse limite estabelecido, principalmente porque hoje, justamente como a gente está acostumado a seguir pessoas nas redes sociais e às vezes tem pessoas que acabam se expondo bastante, né? Ou porque trabalham com isso, ou porque gostam de se expor bastante. E às vezes a gente se sente no direito de dar pitaco na vida da pessoa. Mas espera aí um pouquinho, cadê o limite à privacidade daquela pessoa? Então, se eu vejo uma foto da pessoa com a família, comendo num determinado lugar, não interessa a minha opinião para essa pessoa se eu não gosto do lugar onde ela está comendo, se eu acho que ela está fazendo errado ou alguma coisa do tipo, sabe? A gente tem que pensar, e a lição trouxe aqui, será que essa informação é pertinente a mim? Se essa informação não é pertinente a mim, isso diz respeito à privacidade da outra pessoa. Ou se a minha informação ela não é pertinente a você, isso diz respeito à minha privacidade, tá bom? Eu vou dar esse mesmo exemplo. Para você, não é interessante saber como eu gosto de ficar aqui dentro da minha casa. Então, isso é minha privacidade. Assim como acontece com você, tem aspectos da sua vida que para mim não é pertinente saber, não é interessante saber. Então, nós como indivíduos, nós temos esse direito, né? Agora, o sigilo tem a ver com o segredo, e aí já é diferente, porque eles estão me trazendo aqui que muitas vezes o segredo ou o sigilo, né, que a lição fala, vem associado com o sentimento de vergonha quando as pessoas descobrem, né, em relação a isso. Então, vamos colocar isso em perspectiva e dando exemplos. Quando você está num relacionamento, já que a gente está falando de sexualidade, né? Quando você está num relacionamento, você, como eu disse, eu acho importante você ter momentos de privacidade, mas dependendo do nível de intimidade que você tem com o seu parceiro, não acho que deva ter sigilo de coisas, tá bom? Eu acho que chega um momento que é extremamente importante você saber de tudo da vida do seu parceiro, especialmente se você é casado com ele, tá bom? Então, por exemplo, quando você inicia um relacionamento, existem algumas informações que você pode manter na sua privacidade, mas tem coisas que são importantes você saber, como, por exemplo, se essa pessoa com que você está começando a se relacionar, se essa pessoa é solteira também, né?
Tem gente que começa relacionamento e vai descobrir só depois que a outra pessoa é casada, por exemplo. Isso não é difícil de acontecer. Então, essa é um segredo, essa é uma informação sigilosa, mas que teria que ter sido exposta. Isso não tem a ver com privacidade. Isso é segredo e essa informação é importante. Agora, a pergunta que vem, a lição, ela traz aqui. Onde termina a privacidade e onde começa o sigilo em relação à sexualidade? Por exemplo, quando as pessoas estão casadas, né, aspectos relacionados à vida sexual do casal deve ser mantido no sigilo do casal, né? E também privacidade. A gente vê que esses dois eles podem andar juntos, sim. Então, para mim, não é pertinente saber como é a vida sexual, sei lá, da minha mãe e do marido dela, né? E também não interessa às outras pessoas e não acho que deveria ser, que seja correto qualquer um dos dois expor aspectos da vida sexual deles para outras pessoas. Então, são informações que cabem à privacidade dos dois e também ao sigilo do casal, porque são coisas que só dizem respeito a eles, né? E hoje a gente vive num momento muito engraçado, porque é muito comum as pessoas postarem as famosas selfies pós-sexo, né? Pra não falar outra palavra que o pessoal costuma falar aí. Então o pessoal vai lá, tem seus momentos de intimidade e depois tira a foto dos dois e faz questão de falar que acabaram de fazer. Então, tipo assim... Pra mim é muito estranho, né? Eu acho que ninguém precisa saber, porque eu acho que essa é uma informação que é sigilosa e diz respeito só apenas ao casal, à privacidade deles. Então, eu acho que são aspectos que a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa vida. Então, existem aspectos da vida do outro e que ele faz com a família, ou são coisas dele, ou as pessoas que ele escolhe se relacionar, o porquê, sei lá, a orientação sexual, que é a privacidade do outro. Isso não me interessa, né? A gente precisa aprender a respeitar. Vamos refletir, gente, nisso, nessas questões de privacidade, o quanto a gente se expõe e o quanto a gente se acha no direito de julgar a privacidade do outro também, né? Eu acho que são coisas importantes que a gente deve pesar e eu acho interessante a lição tratar desse assunto. Pessoal, é isso. A gente se encontra amanhã no estudo da lição de quarta e espero que esses videozinhos aqui tenham ajudado vocês, tá bom? Até amanhã então, gente. Ótimo dia! Bom dia, tudo bem? Estamos aí no meio da semana, quarta-feira, e hoje é dia de hipertexto. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa mental aqui. Eu poderia resumir a lição de hoje como o pastor Elmar Borges fez, né? Basicamente não mande nudes, tá bom? E por quê? Né? As pessoas hoje em dia estão normalizando a nudez, né? E eu já comentei um pouquinho sobre isso, o quanto as pessoas estão se expondo ultimamente, não é só porque você está muito feliz, está muito à vontade no seu corpo, e eu recomendo que se você não está à vontade na sua própria capa, se você não acha seu corpo bonito, que você trabalhe isso, porque é muito importante para sua autoimagem, para sua autoestima, para você reconhecer o seu valor e para a gente se distanciar desses padrões de beleza que existem hoje, né? E que sempre existiram, infelizmente. E às vezes a gente se compara com esse padrão de beleza e imagina, nós temos uma diversidade enorme de pessoas com corpos diferentes, com formas diferentes. E aí você fica se comparando com apenas uma pessoa, né? É complicado isso. Mas enfim, voltando sem devagar, tem gente que usa essa desculpa para se expor, especialmente em respeito aos nudes, né? As pessoas estão normalizando muito o envio de nudes logo no início do relacionamento, e isso vem exatamente desse conceito de que você é livre para você poder explorar a sua vida sexual com quantos parceiros você quiser, da forma que você quiser, né? Lembrando que isso não está muito de acordo com a Bíblia, mas, ou seja, se você pode explorar
a sua sexualidade dessa maneira, né? Por que não mandar nudes? Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa, eu tô falando isso de acordo com as concepções que não fazem parte do script da Bíblia, tá bom? Do script de Jesus. Então, você vê isso de uma forma muito comum e, gente, não esquece. Quando você se expõe dessa forma para uma pessoa, principalmente se você não conhece direito, você só tá namorando, e pasmem, até mesmo casados, tem histórias de que às vezes tem uma separação e o homem ou a mulher, para se vingar do parceiro, acaba publicando essas fotos nas redes sociais. E assim, uma vez nas redes, pessoal, nas internets, nunca mais, nem apagando, tá bom? Não tem, porque as pessoas replicam. E aí tem alguém que salva do Instagram, do Facebook, do Stories, salva isso, dá print, começa a mandar no WhatsApp. E aí o negócio, tipo, sai, fica sem proporção, sabe? Desproporcional, assim, a forma como isso acaba se espalhando. Então vamos tomar cuidado com a forma como nós nos expomos, lembrando que, e a lição chama atenção para isso, apenas Deus sabe de todas as coisas, né? Não adianta a gente querer ser como Deus e querer saber de tudo das outras pessoas também, porque isso não nos diz respeito. A gente já falou sobre privacidade, né? E justamente pelo fato de Deus ser onisciente, e a lição vem trazendo nos textos sugeridos para a gente ler, é que Deus sabe o melhor para nós, e é por isso que ele falou, olha, se você agir dessa forma, vai ser muito melhor para você. E não só sobre sexualidade, outras coisas na vida também, mas como o nosso foco aqui é a sexualidade, né? Se Deus pede que você tenha sua privacidade, que você reserve a sua nudez apenas para o seu marido, para a sua esposa, enfim, é porque essa é a melhor opção que você tem, né? E quando a gente desafia isso, a gente se dá mal. Então, tem gente que quando esses nudes são expostos, a pessoa tem que mudar de cidade. Eu tive uma aluna uma vez que a foto dela, ela acabou mandando uma foto para um menino, adolescente. O menino acabou mandando para a escola inteira, a menina teve que sair da escola. Tem gente que, se a cidade é pequena, tem que sair da cidade. Tem até caso de gente que se mata porque não dá conta da vergonha. Então, por que ficar vulnerável a esse tipo de situação? Não mande, tá bom? É o seu corpo. Proteja o seu corpo. Ele é seu, é um presente que Deus deu para você, tá bom? Rapidinho, as palavras que eu coloquei aqui no hipertexto. Já falei de exposição. A palavra, né, é privacidade. Então, a privacidade você tem tanto a ver com excesso de exposição quanto não, né? E eu coloquei essa palavra justamente pensando nessas pessoas que estão muito expostas aí, pessoas famosas e tal, que acabam perdendo a privacidade. Sem culpa, coisas que você faz na sua privacidade não te trazem culpa, tá bom? Deveria ser o ideal, né? Você não precisa ter vergonha daquelas coisas que você faz na sua privacidade. Na sua privacidade, você fica totalmente vulnerável, né? Porque as pessoas, não é para as pessoas saberem o que você faz. E aí, uma vez que as pessoas descobrem, elas podem usar isso contra você. E eu não estou dizendo que isso é necessariamente errado ou não, estou dizendo que tem pessoas que podem fazer isso. O que você faz na sua privacidade ou o que faz parte de você como indivíduo, como pessoa, formam a sua individualidade. O que você faz na sua privacidade é algo íntimo. E como a lição trouxe aí alguns dias atrás, é a sua autonomia individual, tá bom? Você como indivíduo tem direito a ter seus hábitos, suas escolhas dentro ali da sua privacidade e das pessoas que você escolheu para ter perto de você e para terem acesso a essa privacidade. Tá bom? Pessoal, esse foi o Momento Hipertexto. Essas são as minhas percepções. Eu espero que a partir desse vídeo você tenha as suas percepções, tá bom? E a gente se vê amanhã na lição de quinta-feira. Tem sido muito bom ter esses momentos aqui com vocês e valeu pela força, gente. Até a próxima.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você vai ver aqui, estamos aqui para estudar a lição de quinta. Vamos lá? O assunto de hoje também é muito interessante e a lição vem abordando um pouco mais o Salmo 139 de forma aprofundada, né? Mas uma frase que eu li, tipo, no primeiro parágrafo que já me chamou muito a atenção. Diz o seguinte: a vulnerabilidade que vem com a nudez é acompanhada pelo medo da rejeição. E aí eu fiquei pensando, né? Por que que a gente se sentiria rejeitado pelo fato de outra pessoa nos ver nus, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente pode se sentir rejeitado porque a pessoa, no caso, né, seja o marido ou a esposa, não aceitar o seu corpo, talvez ou porque você esteja acima do peso, ou porque você esteja abaixo do seu peso, ou porque, enfim, você às vezes não consegue se aceitar, né, acha que tem que mudar alguma coisa e tal, ou porque também, infelizmente, a gente vem de uma cultura de pornografia e muitas vezes as pessoas associam a nudez com uma coisa ruim, uma coisa nojenta, uma coisa, enfim. E se a gente for olhar no ideal que Deus nos dá, né? A nudez não tem nada de vergonhosa, de nojenta, de feia. Na verdade, esse é o corpo que Deus nos deu. E nesse momento em que você se sente tão vulnerável assim, né, com o seu parceiro, ou com o seu esposo ou sua esposa, deveria ser um momento muito bonito em que vocês vão celebrar o amor, enfim, que aproximou vocês, né? Lembrando que foi Deus que criou também relação sexual lá no Jardim do Éden. Ele fala para Adão e Eva: crescer e multiplicai. Então, tipo assim, eles não iam ser um casal para sempre sozinhos, né? Então, eu penso muito que, às vezes, a vergonha relacionada à nudez pode ser por causa disso, né? E também relacionando um pouco do que vem dizendo o Salmo 139, né? Sonda meu Deus, conhece meu coração, né? Ou seja, Deus, eu até anotei aqui, Deus, ele tem acesso sobrenatural à nossa mente, às nossas ações e ao nosso corpo. Ele sabe de tudo que nós fazemos, ele sabe de tudo que nós pensamos, ele sabe como o nosso corpo funciona. Até mesmo aquelas coisas que a gente não fala pra ninguém, nem às vezes pro seu psicólogo quando você vai fazer terapia, e que só tá aqui na sua cabeça, de repente aqueles planos, os medos, os seus anseios, sabe, aquela coisa, as suas angústias, ele sabe de tudo. Gente, quantas vezes eu tinha aqui algum desejo, algum pedido que eu não falei pra ninguém, nem em oração, e Deus me respondeu antes de eu pedir. Sabe, pra mim isso não é... Isso é a maior prova de que Salmo 139 é real oficial, entendeu? E a lição vem trazendo que justamente porque Deus te conhece muito melhor que ninguém, é Ele que vai saber como preencher os anseios do seu coração. Que muitas vezes, nem mesmo em uma relação, né, a mais íntima de todas, que é a relação do casamento, muitas vezes nem essa relação vai preencher os seus anseios, porque tem aquela frase clichê, né, que o seu coração tem um espaço que tem exatamente o tamanho de Deus, ou seja, só Ele pode preencher. Porque tem anseios que nós temos que realmente só Deus pode preencher, porque Ele nos conhece melhor que ninguém. E justamente por causa disso, através desse relacionamento que nós devemos ter com Deus, é que nós vamos poder ser canais de amor para outra pessoa. Eu gostei dessa expressão que a lição traz, né? Que nós devemos ser canais de amor. E aqui a lição dividiu por partes, né? O Salmo 139, do verso 1 a 6, a profundidade do conhecimento, ele é completo, Deus nos conhece por completo. Dos versos 7 a 12, a amplitude do conhecimento, ou seja, nada escapa
da onisciência de Deus. E o verso 13 a 18, a duração do seu conhecimento. Ou seja, Deus nos conhece desde quando nós somos um embriãozinho lá no útero da nossa mãe. Quando Davi fala, né, que desde a nossa concepção, lá nas mais profundas, onde a gente estava, né, no caso ele não sabia que existia essa questão de embrião, é engraçado isso. Deus já nos conhece e Ele já tem um plano maravilhoso para nós. E agora, para finalizar, eu quero refletir um pouco com vocês sobre a pergunta: onde termina a privacidade e onde começa o sigilo no que diz respeito à sexualidade? A gente já falou sobre isso em relação a sigilo e privacidade, a diferença, mas pela forma como eu vejo as coisas, não acho que deva existir sigilo entre uma relação, especialmente uma relação de casamento, entre os dois, né? Não acho que deva ter sigilo. Eu acho que tudo deve estar às claras, de forma transparente. Inclusive, comunicação é uma das coisas mais importantes para que você tenha um relacionamento bem-sucedido. Seja ele o seu casamento, o seu namoro, sua amizade, suas relações de família. Se a gente não conversar e dizer o que sente, o que incomoda a gente, isso traz problemas, né? Por outro lado, a privacidade eu acho sim que é importante. Como eu já comentei, até mesmo nessa relação tão íntima quanto a do casal, eu acho que tem sim que ter momentos de privacidade. E quanto mais distante fica esse laço entre as pessoas, eu acredito que a privacidade também deva ser maior, né? Eu acho que a privacidade tá relacionado com a intimidade. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, você acaba diminuindo esse nível de privacidade, né? Mas como eu disse, é muito importante que você preserve a sua privacidade, porque isso faz parte de você como indivíduo, faz parte da sua personalidade, né? Da sua individualidade. Então é muito importante a gente preservar isso. Enfim, eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter oportunidades de explorar mais vários pontos que não apareceram nessa semana, né? Porque tem assuntos realmente bem importantes que a gente deve pensar. Mas é isso, gente. Muito legal ver vocês comentando nos vídeos e ver que esse momento aqui da gente tem ajudado você no estudo da lição. Esse é o objetivo. Eu fico muito feliz. Pega esse aviãozinho que tá aqui e compartilha para as outras pessoas saberem mais, tá bom? Se você quiser colocar suas percepções da lição também, é muito legal, a gente vai trocando, tá certo? A gente se vê amanhã, então, na sexta, falando um pouquinho mais sobre a lição dos jovens, sobre sexualidade. Até amanhã, gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos recapitular a lição. Hoje a gente vai fazer um resuminho da lição de sexta. O título é Ele está aí. Gente, esse compilado aqui que tem de vários livros de Ellen White, né? Para você que não conhece, Ellen White é uma escritora da Igreja Adventista, que nós cremos que ela foi inspirada por Deus para escrever os milhares de páginas que ela escreveu. E é sensacional. Eu tenho lido o livro Patriarcas e Profetas junto com a Bíblia, tá bom? Então eu leio ali a leitura dos capítulos em que o capítulo do livro foi baseado. E depois eu leio o livro e, tipo, sabe, mind-blowing, explode a sua mente, porque você fala, uau, que interessante. E ela já começa aqui, assim, no compilado, né, dando vários tapas na cara, sabe? Tapa na cara do bem, sabe aquele tapa na cara que faz você refletir a sua vida? Então, e já fala aqui, ó, Deus está aí. Nada pode escapar do conhecimento de Deus. A gente falou sobre isso ontem, né? O Salmo 139 vem falando justamente sobre a onisciência de Deus. Mas, gente, essa questão de que Deus sabe de tudo, tipo, sabe quando alguém faz alguma coisa de errado e fala assim, Deus tá vendo, sabe? Eu acho que isso não é uma coisa ruim, sabe? Se a gente olhar por uma outra perspectiva, a gente pode entender isso como sendo um suporte, um apoio, ou seja, Deus sabe de tudo o que está acontecendo com você. E justamente por isso, Ele é a única âncora em que você pode se apoiar, né? Porque
ele sabe de todas as coisas. Ele vem falando aqui mais pra frente, ele tem conhecimento íntimo de todas as obras de suas mãos e interesse pessoal em nossas vidas, ele se interessa por nós, né? O primeiro tapa na cara aqui que eu vi, na verdade, foi em relação a coisas erradas que nós normalizamos na nossa vida cristã, né? E você pode pensar em vários aspectos, eu não quero aqui te dizer quais são, quero deixar para você pensar. Mas ela fala aqui, ó, a mente de um homem ou mulher não cai num só momento. Da pureza e santidade para depravação, corrupção e crime. Ou seja, a gente não toma decisões para a vida que são muito sérias assim. A gente pensa, né? Então, quando você muda um comportamento, leva tempo. Tanto de um comportamento bom para o ruim, quanto de um ruim para bom. Então, ela está dizendo aqui justamente isso, que leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação somos transformados. Então aqui fica um ponto interessante para nós, tá bom? Seja qual for hábito, comportamento ou algo que você fez que é ruim e que você precisa mudar, pode ser que, sei lá, você tenha vício em ver pornografia, ou você, sei lá, tenha qualquer outro tipo de vício. É importante você entender que você deve viver um dia de cada vez. Que é no dia a dia que a gente muda as nossas atitudes. E que essa é uma transformação que é aos pouquinhos, né? Então, ela fala que justamente tanto para o humano, para o divino, quanto a degradação. Então, se você está tendo dificuldade em mudar algo na sua vida, não desista. Gente, é igual dieta. A gente, às vezes, fica ali uma semana fazendo certinho. Chega um dia, a gente come um monte de besteira e fala, ai, acabou a dieta? Não, esquece, continua, segue, sabe? Porque no fim você vai alcançar o seu objetivo se você persistir. Então, eu achei muito interessante. Ela fala aqui outros aspectos também, mas como eu não quero me alongar muito, eu acho muito interessante, achei muito interessante esses aspectos, e vem aqui a lição me trazendo algumas perguntas, né? Por exemplo, com base no que foi descrito no domingo, você caracterizaria as respostas de Adão e Eva a Deus em Gênesis 3 como evidência da culpa ou vergonha, né? Olhando o relato de Adão e Eva depois que eles pecaram, eu acho que o primeiro sentimento deles foi vergonha. Eu acho que a culpa veio só depois, sabe? Eles viram que eles estavam nus e eles quiseram se esconder, não porque eles tinham feito uma coisa errada, mas porque eles estavam pelados. Eu acho que a culpa veio depois que veio o processamento de tudo que eles tiveram feito, que Deus chama a atenção deles e diz as consequências do pecado deles. Então, assim, eu acho que a culpa foi o primeiro. Como os cristãos podem desenvolver uma visão saudável da sexualidade? Gente, eu quero encerrar com essa pergunta aqui, tá bom? Tem um texto incrível do pastor Diego Barros para a parte dos pequenos grupos, e eu acho que vale muito a pena você ler e pensar nas respostas, mas eu acho que muita gente, quando fala de vida cristã, relaciona a uma prisão. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se guardar para o casamento, você é cheio de não, sabe? Mas eu gosto de pensar que a vida cristã é uma libertação. Porque justamente a partir do momento em que você conhece o certo e o errado, você pode decidir, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu estudo a Bíblia e eu conheço o plano que Deus tem para mim, quando eu me deparo com uma situação ou com uma escolha que vai contra esse plano, eu decido o que é certo para mim, né? E isso é liberdade. Isso é liberdade. Ou seja, não é a única opção que eu tenho, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa parar de ficar ligado muito nessas informações que a gente recebe negativas, sabe? Porque quando as pessoas falam de gente crente, normalmente aí no mainstream, é sempre num sentido meio negativo. E cabe a nós mostrarmos para essas pessoas
que não, que ser crente é massa, que ser crente é legal, e que quando a gente decide seguir aquilo que Deus tem pra nós, cara, é só sucesso. É só sucesso. E eu não digo isso porque alguém me disse não, eu digo isso porque eu tenho visto isso na minha vida. Então a pergunta que eu deixo aqui, você tem visto isso na sua vida? Como que você poderia ter uma boa visão da sexualidade partindo do princípio do script cristão, do script bíblico, né? Então, deixa essa reflexão aqui pra você. E mostre para as pessoas que ser crente é legal, mostre para as pessoas que você pode ser crente e fazer ótimas escolhas e dê bons exemplos, né? Eu não tô falando isso só pra você, não, tô falando isso pra mim. Eu acho que deve ser a nossa oração pedir para que Deus nos use como exemplo para as pessoas. Somos pecadores, vamos cair sim, mas como Dona Branca, mais conhecida como Ellen White, disse, nada como um dia após o outro, leva tempo para nós aperfeiçoarmos o caráter, né? E a nossa vida, nosso caráter é a obra de uma vida, então vamos aos passinhos, né? Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da lição. E a gente se encontra no fim de semana. No domingo tem live com o Vinícius. A gente vai falar sobre a lição de domingo. E amanhã tem um videozinho curtinho de introdução da lição, tá bom? Pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda, tá bom? Compartilha no seu stories e me marca. Valeu, gente. Até a próxima.